Chegou o grande dia! Hoje nós vamos fazer a correção da prova de biomédico da EBSERH. E vamos logo para a questão número 31. Os deveres profissionais do biomédico elencados a seguir estão em conformidade com o Código de Ética Biomédico, à exceção de um, que está errado. Assinale. Ele deixou claro aqui que ele quer o que está errado, certo? Então ele quer o que está errado. Vamos lá. Comunicar ao CRBM com antecedência mínima de 15 dias o afastamento provisório ou definitivo do local onde exerce responsabilidade técnica, isso está correto. Deve ser feito. Denunciar às autoridades competentes qualquer forma de poluição ou risco ao meio ambiente que prejudique a saúde pública. Perfeito. Deixar de pagar anuidades e taxas ao CRBM caso esteja em desacordo com decisões do Conselho. Perante o Código de Ética aprovado do biomédico, isso não pode ser feito. Então essa é a falsa, é o errado. Exercer a profissão com zelo, probidade e observando as prescrições legais, correto. Guardar sigilo profissional respeitando os direitos de confidencialidade dos pacientes. Eu acredito que essa questão ninguém errou, né? Todo mundo marcou deixar de pagar anuidade como sendo uma coisa errada, até porque todas as outras que estão aí estão bem corretinhas. Se você concorda ou não com isso é outra história, mas na prova esse é o gabarito correto da questão. Agora vamos para a questão número 32. A IgG, imunoglobulina G, é a imunoglobulina mais frequentemente detectada em testes sorológicos, porque ela é produzida em maior quantidade apenas no início da infecção? Claro que não. É a IgM, né? É a primeira imunoglobulina a ser produzida após a infecção? Claro que não, é a IgM. Representa a maior proporção de imunoglobulinas no soro e persiste por longos períodos. Perfeito. Eu bato sempre nessa tecla nas minhas aulas. A IgG no soro é a imunoglobulina que tem maior quantidade e é ela que representa a memória imunológica. Sua detecção exclui a participação de outras imunoglobulinas? Claro que não. A resposta imunológica ela é complexa e formada por diferentes imunoglobulinas contra diferentes antígenos e diferentes classes também. Está presente em níveis previsíveis durante a infecção aguda? Não. Durante a infecção aguda, se ela for primária, a gente vai ter uma clássica resposta de IgM. Por isso que ele botou níveis previsíveis? Não, não é previsível. Depende muito do contexto que a gente vai ter essa presença ou não da IgG. Desse modo, a letra C responde corretamente essa questão, está igual ao gabarito preliminar, não vejo nenhum motivo para poder fazer recurso dessa questão. Questão número 33. Acerca do painel de coagulação, assinale a afirmativa correta. E quando a gente fala hoje em dia em painel de coagulação, a gente está falando em TP, TTPA e o fibrinogênio. Né? Hoje em dia, antigamente a gente tinha todos aqueles testes lá de coagulação, mas hoje em dia, quando se refere de forma genérica, a gente só pode entender que é TP, TTPA e fibrinogênio que avaliam as duas vias metabólicas da cascata de coagulação e a formação do fibrinogênio no final. O painel de coagulação avalia todas as possíveis causas de tendência ao sangramento. Todas as possíveis causas de jeito nenhum, né? Avalia ali, dá indícios de onde tem o problema, mas não avalia todas as possíveis causas. O tempo de protrombina varia entre 30 e 40 segundos. Isso é falso. É em torno, os valores de referência mais utilizados é em torno de 10 a 14 segundos. Então, tá fora. Resultados anormais no painel de coagulação devem ser seguidos por testes específicos para confirmar ou descartar o diagnóstico. Hoje em dia, quase todos os testes que a gente faz têm a possibilidade de ser confirmados por outros testes mais específicos e complementares. Então, sempre que cair uma questão como essa, que tem essa possibilidade nas alternativas, a gente deve considerar fortemente marcá-la. O painel de coagulação inclui fibrinogênio e D-dímero como testes padrão. Se tivesse só o fibrinogênio, confesso a vocês que eu ficaria muito na dúvida, porque a depender do contexto eu posso considerar esse painel só o TP e o TTPA. Mas a maioria dos laboratórios de médio porte, pelo menos, inclui TP, TTPA e fibrinogênio. Mas a questão aqui não só tem fibrinogênio, tem fibrinogênio e D-dímero. E o D-dímero não é nada de padrão, poucos laboratórios ainda conseguem realizar. Então é falsa essa alternativa. A contagem normal de plaquetas é de 50 mil a 100 mil. E a gente sabe que é em torno de 150 a 450 mil plaquetas. Então, nesse caso aqui, a gente está falso. E a alternativa correta aqui, a melhor para responder essa questão, é a letra C. E bateu certinho com o gabarito
preliminar da questão, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente não tem até agora problema nenhum com relação às melhores alternativas para marcar a questão. Vamos agora para 34. No contexto do laboratório clínico, o principal objetivo do uso de destiladores no processo de purificação da água é destiladores. Na minha mega revisão falei, é importante saber a diferença entre destilador, osmose reversa e deionizador, porque isso sempre cobra. Qual é o principal objetivo do destilador? Remover apenas contaminantes orgânicos, como proteínas e carboidratos? Claro que não. Se fosse assim, a gente não tinha uma água tão boa para ser utilizada. Garantir que a água atinja um pH neutro? Não tem nada a ver, o destilador não vai fazer isso. O destilador vai retirar ali os contaminantes e as impurezas da água para ser utilizada. Eliminar exclusivamente partículas sólidas em suspensão? Claro que não. Se fosse assim, a gente tinha uma qualidade da água produzida pelo destilador muito menor. O destilador ele tem uma função muito mais ampla do que só tirar partícula sólida em suspensão. Afinal, ele aquece a água, ele gera um vapor e esse vapor vai ser captado lá na frente. No meio do caminho, ele deixa muitas partículas presentes na água, né? Substituir completamente a necessidade de outros métodos de purificação, como a deionização, por exemplo? Claro que não. O destilador ele faz um papel complementar ao deionizador, então ele não vai substituir de jeito nenhum. Remover contaminantes inorgânicos, ok. Orgânicos voláteis, ok. Micro-organismos e endotoxinas, garantindo a água de alta pureza. Olha, você até pode achar que ele exagerou nessa alternativa, mas considerando as outras alternativas da questão, essa é a melhor alternativa para responder essa questão. Então, desse modo, eu acho que não tem nenhum motivo para você fazer recurso, porque o gabarito, a resposta preliminar foi a letra E também. Então, o 34 aqui não vejo nenhum motivo para você reclamar. Questão número 35. Com relação aos tubos plásticos de coleta de sangue, é correto afirmar que frascos de tampa. Vamos lá. Ainda tem banca cobrando isso hoje em dia, os fabricantes estão variando bastante. Esse era um tipo de questão que não deveria ser cobrado com relação à tampa do tubo, e sim com relação ao que tem dentro do tubo, né? Mas, já que caiu, vamos ver. Azul clara contém ativador de coágulo? Claro que não. Azul claro tem citrato. Vermelho ou amarelo contém citrato? Não. Vermelho e amarelo, eles não têm anticoagulante dentro do tubo, então não tem nada a ver com citrato. Lilás contém EDTA. Perfeito. Todo mundo sabe disso. Cinza não contém aditivos e contém sim. O tubo cinza geralmente ele tem fluoreto e também tem o EDTA. Então nesse caso aqui tá fora. Vermelha não contém aditivos. Essa aqui foi uma pegadinha, hein? A maioria dos fabricantes que vendem o tubo vermelho, eles não contêm nenhum aditivo. Mas existem alguns fabricantes que ainda disponibilizam no tubo da tampa vermelha o ativador de coágulo. Tem gente que acha que o aditivo é só o anticoagulante, mas a maioria das pessoas que falam sobre o tema considera o ativador de coágulo como anticoagulante. Como existe essa possibilidade, existem fabricantes que ainda têm o tubo vermelho com ativador de coágulo. Nesse caso, o gabarito oficial preliminar foi a letra C e eu acho que é correto marcar a letra C nessa questão. Teve gente que eu não sei como você errou essa questão, porque assim, teve gente que falou, mas pode ser que o vermelho não tem aditivo. Pode ser, talvez, mas todo mundo sabe que o tubo lilás, o roxo, ele tem EDTA. Então, quando você tem esse tipo de questão, você marca o que você tem 100% de certeza. Onde eu tenho alguma dúvida, eu não vou marcar. Então, nesse caso aí, quem errou essa questão deu um pequeno vacilo, não deveria. A letra C é o gabarito preliminar e é a resposta mais adequada para responder a questão 35. Vamos agora para 36. No contexto do laboratório clínico, assinale a afirmativa correta acerca da principal diferença entre cromatografia e eletroforese. Quem assistiu meu curso, as aulas, e quem assistiu a mega revisão ganhou essa questão de graça, ok? Ganhou essa questão de graça, porque eu falei objetivamente na mega revisão. Se você tiver dúvida com relação à cromatografia e eletroforese, não esquece, se falar em fase móvel e fase estacionária, é cromatografia.
beleza? E se falar em íons, a gente está falando de campo elétrico, está falando de eletroforese. Falei isso claramente na mega revisão. Vamos ver se responderia a questão? Veja lá, ó, quando eu digo que para concurso a gente tem que fazer um estudo direcionado. Tem um monte de características da cromatografia, um monte da eletroforese, mas todas as bancas cobram a mesma coisa. A cromatografia separa moléculas com base na sua densidade, enquanto a eletroforese separa com base na sua polaridade. Não está completamente perfeito, porque não é a densidade só que a gente consegue separar por cromatografia. A eletroforese utiliza colunas para separação. Existe a eletroforese com colunas de compostos, enquanto a cromatografia utiliza campos elétricos. Não. Aqui a maioria das vezes é inclusive o contrário. A cromatografia separa moléculas exclusivamente por tamanho, enquanto a eletroforese utiliza por carga molecular. Não. A cromatografia não é exclusivamente por tamanho também. Ambas as técnicas dependem da solubilidade dos compostos em água para realizar a separação. Não depende dessa solubilidade em água, não. A gente pode utilizar outros solventes, inclusive a gente pode utilizar tampões, a gente pode utilizar meios físicos, gás. Então isso aqui foi muito impreciso. A cromatografia separa moléculas com base em interações químicas, perfeito, com uma fase estacionária, fase móvel. Eu bato tanto na tecla disso aqui, gente. Se você vai fazer concurso, estuda com quem já passou. Porque é o que eu digo sempre. Estudar para concurso é uma coisa. Estudar para o dia a dia de trabalho é uma coisa completamente diferente. Sempre que cai cromatografia, quem faz a questão bota essa mesma coisa. Enquanto a eletroforese utiliza um campo elétrico, claro, para separar as moléculas carregadas ionicamente. Perfeita. Então aqui não tem nem o que pensar. A melhor alternativa é a letra E e pronto. E foi o gabarito oficial da questão. Questão número 37. Em relação ao controle do crescimento dos micróbios in vitro, é correto afirmar que as autoclaves devem ser reguladas para funcionar por 20 minutos a uma pressão de 15 psi e temperatura de 121,5 graus Celsius. Essa questão aqui foi complicada, hein? Porque geralmente ninguém fala de PSI com relação à autoclave, mas ele colocou aqui para complicar. Na verdade, o que é que a gente tem? PSI é uma medida que significa libras por polegada quadrada. Então, ó, libras por polegada. Se você fizer, depois agora que passou a prova, com certeza você consultou e viu que as autoclaves têm essa unidade marcada. Só que no dia a dia a gente não fala disso. Falou de autoclave, a gente fala de tempo de 15 a 30 minutos e uma temperatura de 121 graus Celsius a 131 graus Celsius. É isso que a gente fala quando se refere a autoclave. Mas caiu aqui, ó, os 20 minutos, você sabe que está correto, 121 e pouco graus Celsius, você sabe que está correto. Agora o 15 PSI é que deixou a galera na dúvida, né? Mas numa questão como essa, vamos ver se a gente não consegue excluir todas as demais. A refrigeração pode ser utilizada para matar micro-organismo? Claro que não. A gente reduz ali o nível de crescimento, mas você não mata micro-organismo por refrigeração. Nem todos os micróbios podem ser removidos de líquidos com o uso de filtros, com poros de tamanho apropriado. E o que é que acontece? Nem todos os micróbios podem ser removidos de líquidos com o uso de filtros com poros de tamanho apropriado. Nesse caso aqui, na verdade, se você considerar micróbios como bactérias, fungos, se você considerar micróbio também como ser vivo, como protozoário, aí eles são sim retidos se você usar o filtro. Só que se você considerar micróbio de uma forma mais geral e incluir os vírus, aí eles não podem ser removidos de líquido com uso de filtro mesmo não. Porque não tem filtro suficiente para reter os vírus. Eles retêm ali os outros micro-organismos. Então aqui eu tenho uma situação meio duvidosa, hein? Cabe a depender de como você trabalhar essa palavra micróbios, dá para ir em cima dessa alternativa aqui. Dos micróbios do tipo aeróbios e microaerófilos não são mortos se colocados em uma atmosfera desprovida de oxigênio. Claro que são. Se eles são aeróbios,
ou microaerófilos, se você botar numa concentração normal de oxigênio, eles vão morrer. A destruição dos endosporos bacterianos pode ser feita por meio de asepsia. Aqui ele meteu um conceito errado de forma totalmente genérica. A asepsia significa conjunto de medidas para evitar contaminação e não é para matar micro-organismos, muito menos esporo bacteriano. Isso aqui é para quem não sabe o conceito de asepsia. Beleza? Então, olhando essas alternativas, micróbios aqui, quando eu li a primeira vez, eu considerei como micro-organismos vivos. E todos eles são removidos se você usar o líquido, o filtro adequado. Agora, se você incluir vírus aí, ele não é removido. Só que para você convencer uma banca que vírus e micróbio pode ser considerado, uma vez que vírus não tem metabolismo próprio, não é um ser vivo, ele depende de infectar uma célula, ele é apenas um material genético com um grupamento de proteínas, vai ficar difícil. Então quem marcou essa questão aí porque se lembrou dos vírus, infelizmente acredito que não vai perder. Vai perder com certeza. A banca não vai mudar esse gabarito. Ela vai considerar, como ela já considerou no preliminar, a letra A. E eu acho que não, tenho certeza que é a melhor alternativa para responder essa questão. Mas quem errou aqui porque pensou nos vírus, eu aconselho, faça seu recurso. O máximo que pode acontecer é eles não aceitarem, como eu acho que não vai aceitar. Para mim, a letra A é a melhor alternativa para essa questão. Vamos agora, e foi igual o gabarito, né? A questão número 38. Os meios de cultura são fundamentais para a análise microbiológica, pois fornecem um ambiente controlado, onde as bactérias podem crescer, desenvolver-se e serem identificadas. Acerca do tema, assinale a correlação correta entre meio de cultura e bactéria. Sempre que a questão de meio de cultura, quando fala para biomédico. Então, assim, nesse caso aqui, você não tem dúvida. Dá para acertar essa questão se conhecer os meios de cultura que são utilizados no dia a dia. Vamos lá. Agar-Macon é seletivo para pseudomonas? Claro que não, né? Agar-Macon é um meio seletivo para gram-negativo. Agar-Cetrimide, seletivo para gram-negativos? Não, muito pelo contrário. Esse Agar-Cetrimide é que é utilizado com muita frequência quando você quer identificar os gêneros de pseudomonas. Agar-Chocolate, utilizado para hemófilos e Neisseria, que são os micro-organismos fastidiosos. Beleza, hein? Tá corretíssimo. Agar bruxella, usado para o cultivo de Mycobacterium tuberculose? Claro que não tem nada a ver uma coisa com outra. E Agar Lobstein-Jensen, usado para o cultivo de bactérias anaeróbias? Claro que não também. Então a resposta correta para essa questão é a letra C. Ninguém vai ter dúvida disso. Quem não acertou é porque realmente não sabia, mas para quem assistiu o nosso curso à prova, tem isso claramente. Quem assistiu o aulão de microbiologia teve isso claramente e essa questão era de graça para quem participou das nossas aulas, porque eu falo bastante sobre os meios de cultura e citei um por um. Nesse caso aqui, a letra C está igual ao gabarito preliminar, você não tem do que reclamar. Questão número 39. A detecção do RNA mensageiro viral, que codifica a proteína estrutural, é uma evidência de quando eu detecto o RNA mensageiro numa amostra biológica qualquer, é uma evidência de que geralmente isso é feito por PCR, né? Eu achei que não ia cobrar nada de PCR nesse concurso, porque não tem lá nos conteúdos, mas eles dão, como eu falo, sempre eles dão um jeito de cobrar o que eles querem, porque coloca-se termos muito genéricos que abrem todas as possibilidades. Mas se você olhar lá os conteúdos da IBCE, não tinha para cobrar esse tipo de conteúdo não. Mas vamos lá. Se tem PCR, se o PCR é positivo detectando o RNA mensageiro viral, o que é que acontece? Que momento da infecção eu tenho? Infecção latente e inativa? Claro que não. Se tem RNA do vírus. Infecção ativa? Claro que sim. Presença de IgM não tem nada a ver com IgM. Aqui a gente está falando de biologia molecular. Resistência a tratamentos antivirais? Nesse contexto, não. Infecção assintomática e relevante para o diagnóstico? Claro que não. Se
tem RNA viral, significa, se foi detectado, é porque o vírus está se multiplicando. E nesse caso a gente tem uma infecção ativa. Essa também foi uma questão fácil. Mesmo que você não tenha estudado o conteúdo de biologia molecular que tem lá no meu curso à prova, mas dá para você acertar essa questão só pelo raciocínio. Se toda vez que eu detecto material genético, é porque o micro-organismo está se multiplicando. Questão número 40. Não tem nada que reclamar do gabarito até agora, na minha opinião. Questão número 40. Assinale a opção que descreve corretamente uma prática adequada para o preparo de vidrarias, reagentes e soluções na prática laboratorial. Vidrarias devem ser sempre limpas com água destilada, independente de estarem contaminadas por substâncias ácidas ou básicas? Claro que não. Você vai ter que neutralizar essas substâncias primeiro para depois você lavar com água destilada. Reagentes químicos podem ser misturados diretamente sem a necessidade de verificar a compatibilidade. Aqui ele botou para encher a linguiça, né? Todo mundo sabe que reagente químico você vai descartar ou vai misturar quando eles têm compatibilidade. Então pode ter uma explosão, pode ter uma complicação grande no laboratório. As soluções devem ser preparadas sem o uso de equipamentos de medição apenas com base no volume estimado pelos líquidos. Claro que não, vai ser no olhômetro que você vai preparar as soluções? De jeito nenhum. Você tem que usar os instrumentos de medição e os instrumentos adequados. Vidrarias e soluções devem ser armazenadas em condições inadequadas. Poxa, isso aqui é para encher linguiça, né? Você vai armazenar qualquer coisa de uma forma inadequada, sem proteção contra a luz ou calor, para garantir a maior estabilidade. Essa questão estava de graça. Vidrarias devem ser cuidadosamente lavadas com água destilada ou deionizada e, quando necessário, são com solventes apropriados para evitar a contaminação cruzada e garantir a precisão das medições. Mesmo que você não saiba disso, só tinha essa alternativa que era aceitável nessa questão. Bateu certinho com o gabarito e não tem dúvida nenhuma. Então a questão 40 aqui é a letra E é a melhor alternativa para responder essa questão. Questão número 41, uma questão polêmica, hein? Com relação aos critérios de aceitação e estabilidade, armazenamento e transporte e coleta de materiais biológicos, é correto afirmar. Para a realização do hemograma se faz a coleta em tubo cinza. Então a gente já sabe que não é. O tubo cinza tem lá fluoreto, né? E tem também o EDTA, mas assim, para fazer o hemograma não é o tubo de fluoreto que a gente utiliza. Para a realização do coagulograma se faz a coleta em tubo azul claro, sim, verdade. Com anticoagulante citrato de sódio, perfeito. E seu armazenamento se faz a temperatura ambiente até 24 horas para análise do tempo de protrombina. Essa questão é polêmica, ninguém no laboratório faz isso, deixa 24 horas. E o gabarito preliminar marcou a letra B. Vamos para frente. Para a realização da hemocultura, pode-se utilizar qualquer frasco e a coleta deve ser feita após o início da terapia, de jeito nenhum. Então a letra C aqui não tem nenhuma possibilidade. Para a realização de testes moleculares, pode-se fazer a coleta em diferentes frascos. Depende da amostra. Se for sangue, está correto. Se for suave nasal, está correto. Vão ser diferentes frascos. Pode-se fazer a coleta. E seu armazenamento para análise do RNA, eu estou considerando aqui que ele está se referindo ao armazenamento da amostra, não do RNA extraído. Porque para testes moleculares, primeiro coleta a amostra, a gente faz a extração e depois da extração a gente vai lá e faz a quantificação. Então eu estou falando aqui da amostra biológica. Por exemplo, pode ser transportada a temperatura ambiente. O ideal é que não se transporte na temperatura ambiente, porque o RNA ele é facilmente degradável, mas depende do transporte. Ele não está dizendo o tempo. Então eu acho essa alternativa aqui ela bem precisa. E aqui ele não está falando se é do RNA isolado ou se é da amostra biológica coletada. Então ele tem uma imprecisão aqui forte nessa alternativa. Eu vou colocar aqui um mais ou menos pela imprecisão. Para a realização da gasometria, há necessidade de seringa heparinizada. Amostra em contato com ar, de jeito nenhum. Se eu tiver amostra em contato com ar, eu não vou fazer gasometria de jeito nenhum. Então, a dúvida aqui seria a letra B, como foi marcada pelo gabarito? Muita gente está questionando essa questão. Ou a letra D pode ser considerada verdadeira? A amostra de RNA ela é um pouco mais sensível, porém,
Quando eu coleto a amostra biológica, geralmente coletei um suave, vai fazer análise viral. Colocou aquele suave ali dentro do líquido, ele tem uma estabilidade por determinado tempo. Então, nesse caso, há uma imprecisão nessa informação, porque ele não deixa claro se é o RNA ou se é a amostra biológica coletada. E pelo que eu estou entendendo, é a amostra biológica coletada. Aí você fala assim, professor, qual é a sua dúvida com relação à letra B? A minha dúvida é essa aqui. No documento da Sociedade Brasileira de Patologia, ele diz que para se fazer o TP, a amostra até 24 horas deve permanecer o sangue total em temperatura ambiente e o plasma também até 24 horas em temperatura ambiente. Está lá no documento. Então, eu acho que quem fez a questão baseou-se, por exemplo, nesse documento aqui. Ah, mas isso no laboratório a gente não faz? Sim, existe um documento da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Laboratorial que permite essa possibilidade. Então, qual é a chance dessa questão ser mudada de gabarito ou ser anulada? É uma chance muito baixa, apesar do que eu digo para vocês. Levando em consideração esse documento, a letra B ela está verdadeira. A gente não pode questionar isso. O que pode se questionar é que tem uma imprecisão na letra D. Ela está imprecisa. E essa imprecisão, ela pode fazer com que ela possa ser considerada verdadeira ou incorreta. Eu acho que vai adiantar fazer recurso para essa questão, eu acho que não vai adiantar não. Mas trago minha visão aqui para vocês e digo por que a banca considerou a letra B. Agora que a letra D de dado ela está imprecisa e que se eu tivesse errado essa questão eu ia tentar fazer um recurso, eu tentaria. A chance de conseguir esse recurso é alta ou baixa? A chance é baixa. Questão número 42. Na prática diária do laboratório clínico, a técnica mais apropriada para a identificação de fungos filamentosos em amostras clínicas, garantindo maior especificidade e sensibilidade, é... O que é que ele está querendo ver aqui? Ó, fungos filamentosos. O uso de meio de cultura McConk para o isolamento e identificação de fungos? Claro que não. A realização da coloração de Gram em amostras clínicas que é suficiente para identificar fungos filamentosos? Claro que não, né? O emprego de Zilnilce, que é altamente específico para a identificação de fungos? Claro que não. A aplicação de técnica de aglutinação em látex, que é exclusivo para a identificação de fungos em cultura? Você pode até ter uma técnica disso, mas não é exclusiva e isso não é a prática diária do laboratório. O uso de H-saburodextrose associado à microscopia com azul lactofenol de algodão para identificação morfológica. Quem assistiu minha aula não erra essa de jeito nenhum. A resposta correta para essa questão é a letra E e o gabarito preliminar também considerou a letra E. Agora vamos para a questão número 43. Assinale a opção que descreve corretamente um dos principais objetivos da eletroforese de proteínas séricas. Falei disso e falei bastante. Identificar mutações genéticas, claro que você não identifica por uma migração de proteínas séricas, né? Diagnosticar gamopatias monoclonais como mieloma múltiplo, claro que sim. Avaliar a função renal por meio de dosagem de fibrinogênio, nada a ver aqui. Detectar níveis de proteína C reativa. Você não detecta níveis de proteína C reativa porque a proteína C reativa ela vai estar lá no meio com várias outras proteínas de fase aguda. Não dá para você saber que é a PCR que você está quantificando ali. Determinar a composição lipídica sérica em pacientes com dislipidemia, nada a ver. Aqui foi só para encher linguiça. A resposta correta é a letra B. Tem uma aula de eletroforese de proteína sérica lá no nosso curso à prova que deixa muito claro, inclusive, como é o perfil do paciente com mieloma múltiplo, que tem essa gamopatia monoclonal. Então, essa questão 43 não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dificuldade. Questão 44. Em relação à coleta, ao transporte e ao armazenamento de uma amostra para o teste beta-HCG, assinale a alternativa correta, correta com relação ao beta-HCG. A amostra de urina deve ser coletada e armazenada por mais de 48 horas para garantir resultados precisos. Primeiro que hoje em dia quase ninguém mais faz beta-HCG em amostra de urina e ela não deve ser armazenada por tanto tempo de jeito nenhum. A amostra de sangue para o teste beta-HCG deve ser mantida a temperatura ambiente durante o transporte sem a necessidade de refrigeração. Não, nesse caso aqui, para não haver degradação da molécula, é interessante que você mantenha uma temperatura ali de 2 a 8 graus Celsius
Celsius durante o transporte. A amostra de sangue para o beta-HCG deve ser coletada em tubo com anticoagulante. A gente já viu que não. A gente vai fazer nesse caso aqui é tubo sem anticoagulante. O ideal é coletor, centrifugou e transporta exatamente o soro do paciente. A amostra de urina no teste beta-HCG pode ser coletada em qualquer recipiente sem a necessidade de cuidados específicos para garantir resultados precisos. Aqui você não precisa nem saber que está claro que essa é uma afirmativa falsa. E a letra E, até faltou aqui, a amostra de sangue para o teste beta-HCG deve ser coletada em tubo sem anticoagulante e armazenada entre 2 e 8 graus Celsius para evitar degradação. Essa é a resposta correta para a questão número 44 e foi igualzinho à resposta considerada pelo gabarito. Então não tem o que reclamar. Questão número 45. Assinale a opção que apresenta o método comumente utilizado para a detecção de anticorpos antinucleares. Ele usou uma sigla diferente só para complicar, mas nesse caso a gente está falando de FAN, né? Fator antinuclear. E o que representa e o que a presença desses anticorpos indica? Vamos lá? A imunofluorescência indireta, certo, em células REP2, perfeito, indicando exclusivamente lúpus eritematoso sistêmico. Não. Exclusivamente não. Ele é um indicador forte, é um principal biomarcador de triagem para lúpus, mas nesse caso aqui não é exclusivo não. Várias outras doenças autoimunes a gente pode ter sim a detecção de FAN. Teste de imunoeletroforese, nada disso, né? FAN é imunofluorescência. Imunofluorescência indireta em células REP2 perfeito, indicando a possibilidade de doenças autoimunes sistêmicas, beleza? Aí depois do FAN positivo, você faz outros testes para poder avaliar se é realmente lúpus ou não. Teste de ELISA direto, nada a ver. Teste de imunofluorescência direta, nada a ver. A gente usa essas células REP2 e faz a imunofluorescência indireta. Nesse caso, a letra C responde corretamente essa questão. Não tem dúvida, porque o gabarito preliminar também considerou a letra C. Questão 46. Assinale a opção que descreve corretamente a fase logarítmica do crescimento bacteriano. Gente, tinha um gráfico de fase logarítmica, fase lag, fase log, fase estacionária de bactérias lá na nossa mega revisão. Ainda bem que eu coloquei, hein? Foi uma dica. Quem assistiu a mega revisão e prestou atenção ganhou essa questão de graça. O número de organismos não aumenta significativamente. Claro que está falso, o número de micro-organismos aumenta. A gente tem a fase lag, a fase log e a fase estacionária e a fase de morte. Essa é a fase log. O número de micro-organismos aumenta exponencialmente. A população bacteriana aumenta de forma exponencial com a duplicação do número de organismos a cada tempo de geração. Perfeito. O número de células vivas permanece constante devido à igualdade entre taxas de divisão celular e morte. Não, aqui é a fase estacionária e ele quer saber sobre a fase log. A população de células vivas diminui de forma logarítmica, não diminui, a população aumenta. Falso. A quantidade de nutrientes é suficiente para manter o crescimento indefinidamente, desde que não haja acúmulo de resíduos. Isso aqui é inviável, não existe, né? Então, a letra B responde essa questão. Você que foi meu aluno ganhou de graça essa questão poucos dias antes da prova, hein? Questão 46, letra B, está o gabarito preliminar corretamente. Questão 47. Em relação às hemoglobinas, é correto afirmar: a hemoglobina F, que é a fetal, é a principal forma de hemoglobina de adulto. De jeito nenhum, né? A hemoglobina S está associada à anemia falciforme e pode causar obstruções vasculares devido ao formato de foice. Essa daqui foi de graça, né? Hemoglobina S, anemia fetal, a anemia falciforme, exatamente como a gente faz para diagnosticar essa doença. E a gente viu lá na nossa aula de eletroforese de hemoglobinas sem problema nenhum. Hemoglobina C é predominante em paciente com hipóxia crônica, ajudando no transporte de oxigênio. Não tem nada a ver. Como é que o paciente tem hipóxia crônica e ajuda no transporte de oxigênio você ter uma hemoglobina C ruim, que é a hemoglobina inadequada, que é a hemoglobina C?
Nada a ver. A hemoglobina E é uma variante mais comum em afro-americanos e está associada a maior resistência das hemácias. Muito pelo contrário, menor resistência das hemácias. E a eletroforese de hemoglobina não permite quantificar formas anormais de hemoglobina presente no sangue. Claro que ela permite. É para isso que a gente pode usar a densitometria, a gente pode usar outras metodologias que quantificam junto à eletroforese de hemoglobina, como a gente viu lá na nossa aula. Então, nesse caso aqui, nada a ver. A resposta mais adequada para a questão 47 é a letra B de bola. Vamos agora para a questão 48. A água é tão essencial à vida dos seres humanos, os seres humanos só podem viver poucos dias sem ela. Acerca do tema, marque as alternativas verdadeira e falsa. Vamos lá. A água tem várias propriedades que a tornam importantes para os seres humanos. Aqui está de graça, né? Pode ser um composto polar, por ser um composto polar, é um composto polar, e apresenta pontes de hidrogênio perfeito. A água pode formar finas camadas na superfície, por isso que ela tem a tensão superficial alta, e pode atuar como solvente ou meio de dissolução, e atua muito como isso. A água é um bom solvente para íons, sim, visto que suas moléculas polares circulam os íons. Verdadeiro. A região positiva da molécula da água é atraída pelos íons negativos, enquanto a região negativa é atraída pelos íons positivos. Perfeitamente, falei isso na nossa mega revisão. A água não é um bom solvente para íons. Claro que é. Você coloca um íon lá e ele vai se separar tranquilamente. Qual é a resposta correta? Todo mundo verdadeiro e só a última falso. Letra D. Bateu certinho igual o gabarito preliminar. Não tem do que você reclamar nesse caso. Questão número 49. Com relação às micoses observadas no Brasil, avalie as afirmativas a seguir. As dermatofitoses, as dermatomicoses dicrômicas, tricomicoses nodulares e candidíases superficiais são micoses superficiais. Verdade, né? Tem uma dúvida se a dermatofitose era uma micose cutânea ou superficial, mas tem autores que colocam como superficial, tem autores que colocam como cutânea, não dá para você reclamar disso não. Vai ser complicado, então é verdade. Esporotricose, paracoccidioidomicose, criptococose, rinosporoidiose são micoses profundas? A dúvida era se a esporotricose era ou não uma micose profunda, porque ela começa superficial. Mas aí tem um documento da Fiocruz que você acha fácil na internet, só é você colocar esporotricose é uma micose profunda, vai ter lá um livro da Fiocruz falando isso, então não tem como você questionar. Mas quem conhece a esporotricose sabe que ela começa superficial, vai lesionando as camadas da pele, mas essa dúvida não existe, tem um documento, então a banca não vai mudar isso. Diabetes, subnutrição, câncer, leucemia, AIDS e outras infecções degenerativas facilita a sobrevivência de fungo no organismo? Sim. Principalmente paciente com imunocomprometido, a gente tem uma maior facilidade, a resposta imunológica contra fungos ela é deficiente, aí eles fazem a festa. Nesse caso aqui, todas as três estão corretas, é a letra E, igual o gabarito preliminar, não tem do que você reclamar, eu não vejo como fazer um recurso para essa questão. Questão número 50. Uma das razões para a introdução de técnicas moleculares como ferramenta essencial à virologia é: para que é que você introduz técnicas moleculares num paciente que tem doença viral? Eliminação completa da necessidade do isolamento? Claro que não. Nenhuma técnica elimina a necessidade de outra. Capacidade de detectar vírus em concentrações muito baixas na amostra clínica? Sim, é por isso que a gente faz o PCR, que é uma amplificação. Eu vou aumentar a quantidade para o sinal de luz ser facilmente detectado. Nesse caso aqui, a letra B já está corretíssima. Substituição total dos testes imunológicos, isso nunca vai acontecer. Dependência exclusiva de cultura para a identificação viral, nada a ver. Impossibilidade de genotipagem por outros métodos, nada a ver. A resposta correta é a letra B. Você usa as técnicas moleculares para você amplificar o processo, conseguir aumentar a sensibilidade do seu diagnóstico. Nesse caso, 50, letra B, também não vejo motivo para você reclamar. 51.
A confirmação do diagnóstico de síndrome dos anticorpos antifosfolipídios é baseada na identificação do seguinte: são 3 marcadores de síndrome de anticorpos antifosfolipídios. Primeiro é o anticoagulante lúpico, depois é o anti-beta-2-glicoproteína 1 e depois é a anticardiolipina. Então, nesse caso aqui, nem vou ler as alternativas, essa é uma questão meio decoreba. A resposta é a letra B, não vai ter também como você reclamar dessa alternativa, porque isso aqui você acha facilmente na literatura. Anticorpo lúpico, anti-beta-2-glicoproteína 1 e anticardiolipina são os biomarcadores de síndrome dos anticorpos antifosfolipídios. Agora a questão número 52. A coleta de material biológico em geral é realizada pela manhã. Há, porém, recomendações específicas, dependendo do material a ser colhido, em relação à coleta de sangue para monitorização farmacológica. É correto afirmar, essa é uma questão bastante polêmica. Vamos lá. Letra A. Para os medicamentos ciclosporina e tacrolimus, é válido fazer a coleta de 50 a 60 minutos antes da próxima administração da dose do medicamento. Foi essa que a banca considerou verdadeira. Só que esse é um tema em discussão. Tem muito conteúdo diferente com relação a qual é o prazo que deve ser coletado essas amostras. Quem trabalha em hospital sabe que geralmente meia hora antes da administração do tacrolimus é que é feita a coleta para poder dosar. Então, por exemplo, eu trabalho no hospital e eu marcaria essa alternativa aqui. Só que numa questão de concurso você tem que ter isso pacificado na literatura. E se você der uma busca na literatura, você não encontra essa informação. Você encontra que deve ser feito 12 horas após a coleta, após a administração do medicamento. E eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que ainda traz uma outra informação diferente. Mas o gabarito considerado foi a letra A. Letra B. Para medicamentos como ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital, a coleta deve ser feita na manhã anterior à administração do medicamento. Facilmente você olha na literatura que deve ser com 12 horas após a administração do medicamento. Para medicamento como amicacina, antidepressivo e teofilina, é válido fazer a coleta 2 horas antes da administração do medicamento. Também você acha na literatura fácil que deve ser feito 30 minutos antes e não 2 horas. Para medicamento como vancomicina, é válido fazer a coleta 2 horas antes da administração do medicamento. A gente acha na literatura que deve ser feito mais ou menos 30 minutos, semelhantes aqui à amicacina. E para medicamentos como lítio, é possível fazer a coleta 6 horas após a administração do fármaco. É comum a gente achar na literatura 12 a 24 horas após a administração do fármaco. Então, seria uma questão complicada de você marcar, porém não é pacificado na literatura. Eu achei aqui, trouxe para vocês uma consulta pública do Conselho Federal de Farmácia, que se você colocar na internet você vai achar, que ele traz já diferentes. Por exemplo, a amicacina, ele fala que deve ser colhido no pico, 1 hora após o término da infusão, ou no vale, que é no intervalo, né? Idealmente até 30 minutos antes da próxima dose. A vancomicina, ele fala que o ideal é 30 minutos antes da próxima dose. A gente tem aqui o tacrolimus, ele fala que é imediatamente após a próxima dose. A ciclosporina, ele fala que é no pico de 2 horas depois da administração e idealmente 30 minutos antes da próxima dose. Aí eu trago aqui também o lítio, a teofilina, que a gente tem 30 minutos antes da próxima dose para os dois. O fenolproato aqui também, 30 minutos antes da próxima dose. Então eu trouxe essa tabela para vocês para mostrar que esse não é um tema pacificado na literatura. Então se tem um documento do Conselho Federal de Farmácia com esses prazos aqui, dificulta, porque o que foi que a banca considerou como verdade? A banca considerou 50 a 60 minutos antes da próxima dose do medicamento. Geralmente é assim que é feito nos hospitais. Porém, lá no documento do Conselho Federal de Farmácia, ele fala o quê? Para o tacrolimus, imediatamente após a próxima dose. Então, no caso da ciclosporina, idealmente 30 minutos antes da próxima dose. Então, nesse caso aqui,
Eu acho que a banca não vai mudar o gabarito, mas se eu tivesse errado essa alternativa, se eu não tivesse marcado a letra A, eu teria feito sim um recurso pedindo a anulação da questão por imprecisão. Por esse motivo, ela está imprecisa. Quando você faz uma consulta na literatura, esse não é um tema pacificado. Então não teria como você estudar esse conteúdo para poder responder a questão, porque tem diferentes literaturas que falam tempos diferentes. Laboratórios, manuais de laboratórios disponíveis na internet que falam de tempos diferentes. A letra A ela não está errada se você for no dia a dia de um hospital, mas ela está errada pelo documento do Conselho de Farmácia. Então, assim, nesse caso, essa questão, eu recomendo você, se errou, fazer um recurso pedindo a anulação da questão. Se eu estivesse fazendo a prova, eu também marcaria a letra A. Mas eu não teria precisão da resposta das outras alternativas, ok? Espero que tenha ficado claro a minha observação. E tá aqui de novo para você bater um print e conseguir ver quais são as informações. Se você botar consulta pública, Conselho Federal de Farmácia, você vai achar o documento que tem essa tabela aqui facilmente na internet e você pode justificar o seu pedido de recurso. Questão número 53. Com relação à avaliação do ácido oxálico ou oxalato na uroanálise, o seguinte achado é indicativo de um possível aumento dos níveis de oxalato urinário. Essa estava de graça, né? Presença de cristais de urato monossódico? Não. Presença de cristais de ácido úrico amorfo? Também não. Presença de cristais de oxalato de cálcio, especialmente os cristais em forma de envelope e de caixote. Então aqui não tem do que você reclamar. Presença de cristais de fosfato nada a ver e cistina também nada a ver, já que ele deixou claro aqui que queria avaliar o ácido oxálico. Então não tinha como você errar essa. Letra C é a resposta correta da questão 53. Agora vamos para a questão número 54. Com relação aos meios de cultura utilizados na microbiologia, analise as afirmativas. Um meio sintético definido contém quantidades específicas e conhecidas de substâncias químicas. Exatamente. Quando você fala de meio sintético, você consegue colocar exatamente quais são os elementos presentes naquele meio. Meios complexos já não. Possuem composição química exata e constante entre os diferentes lotes? Não. Um meio complexo você coloca ali macronutrientes, você não sabe exatamente quais são os elementos que tem lá dentro. Aqui eu tenho lá na nossa aula de meio de cultura, eu falo exatamente o conceito de cada um. A peptona é um ingrediente comum nos meios complexos e fornece pequenos peptídeos utilizáveis por micro-organismos? Sim. Meios contendo sangue podem ser úteis para cultivar micro-organismos fastidiosos e para identificar hemólise? Sim, também. O sangue, se for um meio sangue, ele ajuda no crescimento. Ele não é o ideal. A gente pode fazer o H-chocolate que usa o sangue, mas não avalia hemólise. Mas a gente pode usar o H-sangue, que ele é um meio bastante rico em nutrientes e ajuda bastante ao crescimento de alguns micro-organismos fastidiosos, não todos. Mas analisando a questão, eu considero verdadeiro essa afirmativa. E organismos como os que causam sífilis e hanseníase podem ser facilmente cultivados em meios sintéticos? Claro que não. Você não consegue cultivar com facilidade esses micro-organismos e há literatura afirmando que nem é possível fazer com que haja o cultivo desses micro-organismos, né? São aqui duas bactérias complicadas de você conseguir fazer crescer em laboratório. Então, nesse caso aqui, a gente tem a alternativa VF, que é a letra D. Não, que é aqui VVF, que é a letra A. E bateu certinho com o gabarito preliminar. Então não tem do que você reclamar, a meu ver, nessa questão. Questão número 55. Vamos lá. Assinale a afirmativa correta acerca do uso da citometria de fluxo no contexto do laboratório clínico. A citometria de fluxo é utilizada exclusivamente para análise de proteínas e fluidos corporais. Claro que não. Sempre que fala de uma técnica com uso exclusivo, você já sabe que tem chance da afirmação estar errada. A citometria de fluxo é uma técnica utilizada para analisar a morfologia de células, mas não fornece informações sobre a expressão de marcadores. Claro que fornece. Com a citometria de fluxo você observa
marcadores celulares, você observa um monte de informação com relação à célula. É só você usar um anticorpo monoclonal adequado. Então, nesse caso aqui, está falso. A citometria de fluxo é um método para contar células, sim, identificar populações celulares específicas, sim, e analisar características como expressão de marcadores de superfície celular e complexidade interna. Perfeito. Aqui está corretíssima essa afirmação. A citometria de fluxo é usada apenas para identificar tipos de leucócitos em amostras de sangue? Não, de jeito nenhum. A citometria de fluxo é uma técnica que requer amostras sólidas e não pode ser aplicada em fluidos corporais. Claro que pode. E, inclusive, é o que mais a gente usa são os líquidos corporais para poder fazer citometria de fluxo. Então, a resposta é a letra C, tem aula de citometria lá no curso A Prova Biomédico. Então, não teve dificuldade nossos alunos de acertar esse tipo de questão. E a letra C está corretíssima com relação ao gabarito preliminar, não tendo que você reclamar. Questão 56. O hematócrito é uma medida indireta do número de volume de glóbulos vermelhos. Ele é usado como uma rápida medição da contagem das células vermelhas. É repetido em série em pacientes com sangramento contínuo e com parte da rotina de contagem completa de células sanguíneas e é parte integrante da avaliação dos pacientes anêmicos. Acerca dos fatores que afetam os valores do hematócrito, assinale a correta. A presença de macrocitose em massas grandes está associada a níveis baixos de hematócrito? Não. Se tiver associado é com nível alto. Valores de hematócrito são confiáveis imediatamente após uma hemorragia? Olha, ele colocou aqui imediatamente. Imediatamente mesmo, quando você tem uma hemorragia, você perde o sangue inteiro. Então, a meu ver, o hematócrito é confiável nesse contexto. Se você esperar um pouquinho, não. Mas ele usou o termo imediatamente após uma hemorragia. Então, assim, tá perdendo sangue, tá impreciso isso. Não tá completamente errado essa afirmação não, viu? Porque ele usou o termo imediatamente. Se você tá perdendo ali um volume de sangue imediatamente, aí você tá perdendo o sangue inteiro. Então, a relação entre elementos figurados e plasma, ela tá mantida. Não gostei dessa afirmação, ela está imprecisa. Viver com em altitudes elevadas diminui os valores de hematócrito devido à menor quantidade de oxigênio disponível. Nesse caso aqui até aumenta, porque você produz mais hemácias. Então, falso. A gravidez pode causar uma leve diminuição nos valores de hematócrito devido à hemodiluição crônica. Eu não sei para que ele colocou esse termo crônica, mas eu a considero essa alternativa correta. Só esse crônica aqui que pegou pesado demais, mas ocorre sim uma diminuição do hematócrito na paciente gestante. Contagens elevadas de leucócitos aumentam aumenta os valores do hematócrito, indicando falsamente policitemia. Não, falso, nada a ver. Então, qual foi a resposta do gabarito? A resposta do gabarito foi a letra D, preliminar. Eu acho a melhor alternativa para responder essa questão. Porém, essa letra B de bola aqui, ela está meio imprecisa porque ele usou o termo imediatamente. Então, é possível que você faça um recurso se você errou essa questão? É possível. Eu não acredito que você vai conseguir ganhar porque a banca não vai mudar essa questão aqui. Mas é possível sim, porque tem uma imprecisão aqui. E se tem imprecisão, se você errou a questão, eu aconselho que você reclame. Porque imediatamente é uma coisa. Imediatamente ali, você ainda não houve um preenchimento da volemia. Saiu inteiro, o sangue inteiro. Nesse caso aí, você teria sim. Então eu vejo uma possibilidade aqui. É uma possibilidade pequena, estou deixando claro que é uma possibilidade pequena. A melhor alternativa para responder a questão é a letra D, mas é uma possibilidade que existe. Questão número 57. Em condições de déficit da enzima delta-aminolevulinato desidratase, como no saturnismo, que é a contaminação por chumbo, ou em distúrbios relacionados à síntese do M, como a porfiria, assinale a opção que indica o que ocorre com o ácido aminolevulínico na urina. O ALA, né? O que é que vai acontecer com ele na urina quando você tem a enzima em deficiência? Então, o que é que vai acontecer? Essa enzima é importante para poder
promover uma reação e não permitir a presença desse ácido lá na urina, não é isso? Então vamos lá. O ALA é completamente reabsorvido pelo rins? Não, isso ocorre no normal, quando tem a enzima não aparecendo na urina. Vai ser falso porque ele está deixando claro que ele quer que você raciocine nesse contexto de deficiência da enzima desidratase, né? Então vamos lá. O ALA é convertido em polfobilinogênio e excretado na urina. Não. Nesse caso, ele não é convertido, ele sai inteiro. O ALA acumula-se na urina, podendo ser detectado em grandes quantidades. Isso aqui. O ALA é excretado apenas em pequenas quantidades, não afetando os resultados da uranálise, falso. E o ALA é transformado em bilirrubina, falso. Nesse caso aqui, a melhor alternativa para a questão é a letra C. Não tem a enzima, ele não é processado e você consegue detectar níveis elevados do ácido aminolevulínico na urina, por deficiência da enzima que faz esse processamento prévio. Nesse caso aqui, a melhor alternativa é a letra C, foi igual ao gabarito preliminar, não tendo que você reclamar. Vamos agora para a questão número 58. A detecção de anticorpos IgM em uma única amostra de soro do paciente permite inferir que: única amostra. A infecção ocorreu há muito tempo? Não. O paciente já foi imunizado contra o vírus? Não. A infecção é recente, é a melhor alternativa até então. O paciente possui níveis elevados de memória, IgM não faz memória. A presença de IgG predominante não tem nada a ver. Então, nesse caso aqui, a letra C é a melhor alternativa para essa questão, não tem dificuldade. 58, a letra C. Agora a questão número 59. O principal objetivo da dosagem de anticorpos antiperoxidase é o anti-TPO vamos lá, diagnosticar exclusivamente a doença de Graves. Não, doença de Graves é hipertireoidismo. A importância do anti-TPO é principalmente no hipotireoidismo que a gente visualiza. Confirmar o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, sim, ajuda muito. E monitorar a função tireoidiana durante condições específicas. Se tem processo inflamatório, se tem tireoidite lá. Nesse caso aqui é a melhor alternativa, vou considerar verdadeiro. Vamos ver. Avaliar a presença de bócio compressivo em homem acima de 60 anos, falso. Determinar o risco de câncer da tireoide, você não determina pelo anti-TPO. E diagnosticar tireoidite aguda com sinais de inflamação e dor. Como é que você vai saber que tem sinais de inflamação e dor pelo uso da anti-TPO? Então, na minha observação, a melhor alternativa para essa questão estava no meu slide da mega revisão. Confira lá se você é meu aluno. Se não falava de anti-TPO, justamente no slide que tinha a tireoidite de Hashimoto, que é um caso de hipotireoidismo. Então, para mim, a melhor alternativa para responder essa questão é a número 59. Questão número 60. A soroconversão é caracterizada por uma questão polêmica, hein? Quando a gente fala de soroconversão, a gente está falando de produção de anticorpos no curso de uma infecção. Eu não tinha antes e produzi esse anticorpo por causa da infecção. Nesse caso, eu tenho uma soroconversão. Vamos lá. Detecção de RNA viral na fase de convalescência da doença não tem nada a ver. Soroconversão é um termo realizado associado com a produção de anticorpos. Isolamento de vírus em cultura celular, nada a ver. Uma diferença significativa nos títulos de anticorpos específicos entre as fases aguda e a fase de convalescente. Nesse caso aqui, uma diferença significativa nos títulos. Eu estou produzindo mais anticorpo quando eu mudo de fase de infecção. É uma soroconversão. Eu tinha bem pouquinho e aí produzi bastante, ou eu não tinha nada e produzi bastante. E ele está falando aqui uma diferença significativa. Para soroconverter, eu tenho que provar que eu não tinha antes e produzi depois. Então eu acho que essa alternativa está correta. Presença de antígeno viral não tem nada a ver e detecção de IgM específico em uma única amostra. Aqui é que ele quebrou essa alternativa, porque você vai dizer, professor, e se eu tenho IgM é porque eu soroconverti, sim, mas ele não está falando de ideia de quantidade, de mudança. Ele está dizendo detecção de IgM em uma única amostra. Isso não é soroconversão. Para você
evidenciar a soroconversão, você tem que mostrar pelo menos em 2 momentos diferentes. Então, a meu ver, eu sei que muita gente vai reclamar dessa questão, falar, não, se eu tenho anticorpo é porque eu soroconverti, mas não é bem assim. Eu acho que a melhor alternativa para essa questão aqui é a letra C. A diferença significativa dos títulos de anticorpos específicos entre as fases aguda e convalescente. Então, nesse caso, eu acho que a banca não vai mudar o gabarito. Eu acho que a melhor alternativa para essa questão é a letra C, sim. Então, infelizmente... Agora, se você tem muita convicção de que dá para argumentar, para tentar saber que essa letra aqui estaria correta, eu aconselho que você faça. Só que eu não acredito. Eu acho que esse gabarito aqui a gente não consegue mudar de jeito nenhum. Espero que você tenha gostado aqui dos meus comentários com relação à prova e até as próximas provas.